Título da aula, crianças, se você quiser me acompanhar, me acompanhe, tá? Faça junto no caderno, só que essa aula não acaba hoje. Então, vamos lá? Decadência do Império Romano. E eu já vou colocar um sobrenome, tá? Que não falei até agora, do Ocidente. Certo? Mas por que Ocidente, Pro? No futuro próximo eu te falo, tudo bem? Agora aqui não precisa. Vamos lá, então. Vamos dar um zoom para você ver. Vamos botar. Aí você põe lá no seu título. Eu vou colocar aqui no meio, tá? Igual que a gente faz no caderninho. Decadência do Império Romano. Bom, eu já te ensinei em vários momentos, né? Vários momentos, que o processo de decadência é o contrário de auge. Então, por exemplo, você jovem está no auge da sua forma física. O pro está na decadência da forma física, né? Velho, acabado, peleguento, tudo aquilo que você já sabe que o velho é. Enquanto você jovem, está todo forte, duro, certo? Aquela coisa máscula, beleza? Tá? Então, o pro é a decadência, você é o auge. Não tem mais como errar isso. Combinado? É só você lembrar da cara do pro. Isso é decadência. Só tem um detalhe, tá? Que isso que é muito divertido. Você vai ficar assim também. Não, pro, eu não vou. Vai. Não, pro, vai. Vai sim. Criança, só que antes de entrar no processo da decadência, o que você precisa discutir? O que você precisa ver? O que você precisa trabalhar? Entender que as coisas, elas não acabam do nada. Então, tá lá o Luiz Neto com a namoradinha, com o namoradinho, e aí acabou o relacionamento, acabou a história. A história não acabou de sexta para sábado, certo? Então, você teve um processo para essa brincadeira, para a história do Neto com o namoradinho acabar. E não acabou só porque o Neto deixa a toalha molhada em cima da cama, coisa que eu odeio. Só que concordemos que isso não é uma razão para você acabar uma relação. É razão para brigar, aquela coisa básica, mas para acabar a relação, não. Tá? Então, por que acabou a relação do Neto com a namoradinha dele? Então, você tem que analisar todos os fatores no meio desse processo. Entendeu? Então, aprendizagem fundamental. As coisas não acabam da noite para o dia. E as coisas não acabam por um fator apenas. Então, todo o processo de decadência... Opa, peraí. Todo o processo de decadência, ele advém, no caso de Roma, de um longo processo. Processo é a mesma coisa que caminho, e vários fatores. E aí, Malu, quando o Pro fala vários, ele está falando vários mesmo, tá? Por exemplo, você um dia, eu não vou te amaldiçoar com isso, tá? Mas seria legal que um de vocês seguisse meus passos como professor de história. É um futuro sombrio, né? Sua família não vai te aceitar, vai ser difícil. Mas seria legal se um de vocês seguisse. Por que eu estou falando isso? Porque quando você for para a faculdade de História, você vai ter quase um semestre inteiro sobre Roma. E aí, quando você tiver esse quase um semestre inteiro sobre Roma, você vai estudar a decadência de Roma, você vai perceber que tem fatores pacas, fatores pontuais, fatores mais gerais, tá? Sei lá, eu acho que na faculdade eu aprendi uns 15 fatores, cada texto que você lia era um fator, entendeu? Qual o combinado que eu faço com os meus aluninhos fofos, tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio? Eu te ensino 5 fatores, certo? Só que você tem que ter claro na sua cabeça que não são apenas esses fatores, tá? E eu também não gosto de usar esse termo, mas eu acabo usando. Eu chamo eles de fatores principais, tá? Só que não é para depreciar os outros fatores, mesmo porque se a gente fosse estudar todos os fatores, a gente ia precisar de um semestre só sobre Roma,
E é óbvio que no ensino médio a gente não tem essa moleza, né? Tanto eu estou me enchendo o saco aí para mudar logo de livro, para ir para o livro 3. Então, imagina eu te dar 6 meses de Roma, tá? Então, o que eu vou te ensinar, na verdade, são 4 fatores e um fator fantasma, que é um fator que está na humanidade até hoje, está aí até hoje. Eu acho que eu falo desse fator fantasma ainda hoje. Tudo bem? Tá? Então, você tem um longo processo e vários fatores. São 5 fatores. Então, como a gente vai desenhar? Vamos fazer colorido, né? A aula não acaba hoje, dá para a gente fazer bonito, né? Vamos fazer bonito. Vamos pegar esse azul, esse aqui. Vê se dá leitura aí. Eu acho que dá. Tá lindo, hein, Pro? E vamos aumentar? Vamos aumentar a fonte aqui que tá. Opa! A fonte está muito pequenininha. Vamos botar 36 também. Aí. Agora sim, hein, Pro? Tá lindo, hein? Tá lindo, eu sei. Que deboche, né? Os fatores, eles não têm uma ordem também. Isso é importante ser dito, tá? Desses 5 fatores, talvez o único que você possa botar como ordem são as invasões bárbaras que você vai ver na sexta-feira, que é o que fecha o caixão, né? Que é o que acaba com Roma, de fato, ou na segunda-feira, ou na sexta-feira, ou na terça-feira. Eu acho que a gente acaba o livro 2 na terça-feira. Então, o que acontece? Desses 5 fatores, eu acho que o único que você poderia falar por último seria invasões bárbaras. Os outros, na verdade, eles não têm meio que um primeiro parágrafo tal, segundo, não é bem isso, entendeu? Eles estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, o que leva Roma ao seu fim? Então, vamos lá para a aula. Vamos lá para a setinha. Um fator de cada vez, tá? Aprendizagem para a vida, viu, crianças? Um passo de cada vez. Não dá para atropelar nada. Eu aprendi isso depois de velho. Você não precisa aprender isso depois de velho. Então, vamos lá. Um fator que o Pro já falou em sala de aula, que são os conflitos internos. Pro, tá verde ainda. Eu tô vendo, gente. Calma, deu ruim aqui. Que são os conflitos internos? Patrícios, plebeus, tá? Não plebeus. Escravos, não se entendem. E isso, criança, nesse cenário deles não se entenderem, a gente está falando de instabilidade. Aqui eu vou diminuir a fonte um pouquinho, tá? Para caber tudo. Apesar que eu acho que a aula de cristianismo vai ter que ser uma setinha, vai ter que ser um outro lugar. Eu acho que a aula de cristianismo não começa hoje. Aí você vai puxar uma setinha daqui, tá? Porque quando você tem os conflitos internos, né? Quando você tem as convulsões sociais, que é o termo que eu vou usar aqui. Para você é um artista, né? Obrigado. Eu sou mesmo. Eu sou um artista e muito humilde, porque é tão difícil fazer isso no Photoshop. Meu Deus. É muito difícil. Isso causa, crianças, a famosa instabilidade. Só que antes eu quero falar um negócio. Ó, nosso cachorrinho amigo já está latindo. Olha que fofo. Ele sempre late na aula de vocês. Convulsão social. Tá ouvindo aí? Ele parece que é bravo, hein? A convulsão social traz um cenário de instabilidade. Se você quiser acompanhar o Pro para matar a saudade da lousa, fique à vontade. Tudo bem? Tá? Então, você tem nesse cenário de Roma um cenário de convulsão social, e esse cenário invariavelmente traz extrema instabilidade. Os caras não conseguem governar. E se os caras não conseguem governar, a coisa não anda. E essa convulsão social, eu estou falando de um período
que isso sempre aconteceu na história de Roma. Esses conflitos internos, essa confusão, essa treta toda, ela sempre existiu na história romana, desde o início, né? O que aconteceu com os dois irmãos lá, Rômulo e Remo? Uai, o Rômulo matou Remo. Então, os problemas sempre existiram. Sempre existiu na história romana. Agora um pouco de poesia, que é banhada em sangue. Oh. E não um drama, né? Um draminha, a gente sempre gosta de um draminha. E aí, o conselho mor, vamos salvar o nosso arquivo, senão o bicho pega. Decadência. Opa, decadência com M não, né, pro decadência romana. Então, esse é um fator que sempre esteve lá, tá? Os conflitos sociais, os conflitos internos, tudo sempre esteve lá. Agora, esse próximo fator que eu vou trazer para você agora, ele é extremamente contraditório. E sabemos o que é uma contradição? Sabemos. A Malu é minha filha, aí a Malu chega em casa fumando, né? Fumando, assim, cigarro normal, aquele que é legal. Legal no sentido jurídico da coisa. Mas fumando, assim, a mina tem 10 anos de idade, chega em casa fumando. E eu aí, como bom pai, vou educar a minha filha, né? Vou encher ela de porrada. Só que enquanto eu bato nela, eu estou fumando também. Concorda que isso é hipócrita e contraditório? Né? Como é que eu estou reprimindo a minha filha se eu estou fazendo o mesmo que ela? Ah, mas é a sua idade, você é velha, ela é novinha, mas né? A gente está falando de hipocrisia e contradição. É contraditório. Tudo bem? Tá? O próximo fator para o fim de Roma, ele é extremamente contraditório. Então, vamos lá, vamos conversar primeiro e depois a gente vai para certinho. O que o império precisa ter para ser um império? Muito bem, ele precisa ter expansão territorial, ele precisa conquistar terras. Parabéns, você está corretíssimo. O problema, ele aparece quando, nessa conquista de terras, então você era desse tamanhozinho, certo? E aí, você tem os gastos referentes a esse tamanhozinho, certo? Agora, você é desse tamanho, tudo bem? Sendo desse tamanho, seus gastos são os mesmos de antes? Não, de jeito nenhum. É a mesma coisa o Pro ganhar um salário de 10 mil reais. Sonha, Pro, sonha. Os meus gastos estarão no nível de um salário de 10 mil reais. Se eu ganho 4 mil reais, eu não posso gastar como alguém que ganha 10 mil reais. Agora, a expansão territorial, ela é uma característica que tem que ter no império, Carlos. Senão não é império. Quando eu te ensinei o que é o imperador, eu deixei bem claro para você. O imperador é um rei que conquista terras. Então, isso é supimpa, isso é sugoi, como diriam nossos queridos japoneses. Agora, quanto mais terras você tem, e aí vem o problema, quanto mais terras você tem, mais gastos você terá para administrar, maiores problemas você terá. Então, por exemplo, Roma cresceu tanto, que no seu exército, no final da história romana, Roma teve que colocar escravos no exército. Você acha que algum escravo, algum prisioneiro de guerra que foi conquistado por Roma, você acha que algum desses caras vai lutar por Roma? Vai defender as fronteiras? Se você acha isso, criança, você tem um bom coração, você é fofo, você é meigo, mas você é muito iludido, criança. Acorda para o mundo. Você acha que um prisioneiro de guerra que virou soldado romano vai defender Roma? Não vai. A não ser que ele ganhe um belo salário, que não é o caso, porque quanto maior o império, maiores serão os gastos. Então, por incrível que pareça, por mais contraditório que seja,
sim, a expansão territorial vai levar Roma para o saco. Doido isso, né? E vira uma boa questão de prova, né? Dessa vez vocês estudaram mais Roma do que Grécia, né? Na prova trimestral, se eu conheço vocês um pouco, vocês vão estudar mais Grécia do que Roma. É esse o acordo? Só que não vai cair Grécia, tá? Fica esperto. E essa questão da expansão territorial, todo esse detalhe contraditório, dá uma belíssima questão de prova, hein? Eu vou falar de um negócio para você que, estando no Brasil, você nunca ouviu falar. Para você, é um assunto muito novo e talvez você fique até muito chocado, tá? Então, se você quiser respirar um pouco, relaxar, eu libero você antes, tá? Porque do que eu vou falar? De uma coisa que acontece no mundo inteiro desde quando o homem é homem, a mulher é mulher, desde quando nós estamos aqui. Só que como no Brasil não tem isso mais, você talvez não saiba o que é isso. E o que é isso? É a tal da corrupção, certo? O que é corrupção? Eu sei que é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra hoje, tá? Você não sabia nem escrever corrupção. Por que a corrupção é um problema? E por que ela é um problema da história da humanidade? Por quê? A Luísa pegou R$ 100 e desses R$ 100 ela ia mandar para a educação do país. R$ 100. Né? A Luísa está aqui, a educação está aqui. Então, esse despacho do dinheiro, ele acaba pegando, não uma linha reta, ele vai pegando um caminho muito maluco. E os R$ 100 acabam não chegando na mão da educação. Se chegar, talvez chegue 70, 50, 10, 5, tá? Então, a grosso modo, a corrupção o dinheiro não vai para onde deveria ir. Então, vamos dar um exemplo em Roma. Roma, você tinha altos impostos. Vamos dar um exemplo em Roma, porque no Brasil não tem como falar de corrupção, porque aqui não existe, tá? Aqui isso é muito difícil, você não viu mais, né? Quando vocês tiraram aqueles vermelhos, acabou a corrupção. E você era muito criança, você não lembra. Mas lá em Roma, vamos pegar o Neto. O Neto é um plebeu que é dono de um boteco. Tudo bem? Bem a cara do Neto, né, Neto? Botequinho. Não é um mega. Não, é um botequinho. Só vai pobre lá. Tá? Um botequinho. E o Neto, como bom empresário romano, ele paga os impostos dele, porque aí dele não pagar também, né? Ele vai ser preso, coitado. Então ele paga os impostos dele. E a gente sabe que qual é a beleza criada por Deus? A beleza criada por Deus é o imposto. O imposto ele serve para as pessoas, para os governos governarem, certo? Então, quando você paga seu imposto, você paga com amor no coração, porque você sabe que esse dinheiro que você deu para o governo vai voltar para você com escolas legais, internet bacana, ruas asfaltadas, saúde, que mais que a gente tem no nosso país? Educação, falei? Educação, eu sempre falo da educação, não sei porquê, né? Não é mentira não, Isabela, eu estou contando toda a verdade aqui. Olha como você é. Ó, quase engasguei com a bala. Pronto, engoli a bala. Engoli mesmo? Acho que foi. O imposto é algo muito bacana, de verdade. O imposto deixa que nossos rios fiquem limpos. Hoje, se tudo der certo, depois eu corrigir as provinhas do segundo ano, acho que vou dar uma mergulhada no Tietê para dar uma relaxada. Eu sinto que eu estou muito tenso, eu preciso dar umas braçadinhas. Eu vou cruzar, vou até o Corinthians e volto nadando 10 minutinhos, 15 minutinhos. Não vou me relacionar com ninguém, estou em isolamento social, então eu vou nadar um pouco lá no Rio Tietê. É para isso que servem os impostos. É verdade, né? É verdade mesmo. Por isso, o alemão paga altos impostos e ele paga o imposto sem dor no coração, porque tudo vai voltar para ele. Isso é verdade, não é deboche. O imposto é fundamental. E tem um outro detalhe legal também,
que tem coisas assim, né, que falar para brasileiro é ser repetitivo, porque no Brasil isso tudo já acontece. Qual é o ideal do imposto? Quem tem mais dinheiro paga mais imposto. Quem tem menos dinheiro paga menos imposto. Não é genial isso? Eu acho genial. Só que o Neto vive em Roma, coitado. Então, o Neto está estrangulado de imposto para pagar. E a maldita rua lá de Roma que ele fica, é uma rua que, quando chove, é toda esburacada. Eu não sei se vocês conhecem ruas esburacadas, mas é um inferno. Ruas esburacadas, ou quando botam cimento, eles cospem no cimento, aí passa um caminhão em Roma, já vira buraco de novo. É muito louco. É essa rua que o Neto vive. E essa rua que o Neto vive, quando chove, ela alaga tudo. E aí o que acontece? Não vai ninguém no boteco do Neto, porque só vai dar para ir no boteco do Neto com de barco, certo? Então não tem como ir no boteco do Neto. Só que todos os impostos que o Neto pagou para os patrícios, senadores, eles deveriam ter voltado para o Neto. Só que não voltaram, deveriam ter arrumado a rua. Não voltou, o Neto está de saco cheio. Aí o Neto acaba, por intermédio de alguém, conhecendo um senador romano. Aí o que o Neto... E o Neto é um cidadão do bem, hein? Que conheceu esse senador e fala o seguinte: ó, se eu te der R$100, você arruma a minha rua? Aí o senador, né, fica chocado e fala: só R$100? Dá duzentinho que amanhã sua rua tá novinha em folha. O Neto faz as contas na cabeça dele, né? Fala, tá bom. Dá 200 conto. Bem-vindo à corrupção. Você nunca imaginou que fosse assim, né? Pois é. É assim. Nos lugares do mundo, é assim que funciona. E a corrupção, cara, ela rasga o dinheiro, ela acaba com o dinheiro. O país, o lugar, ele não se desenvolve. E sempre houve corrupção em Roma. Sempre houve. O Brutus, o sobrinho do Júlio César, que vai dar uma facada nele, entrou no Senado por causa disso também. O Brutus não era um velhão. O Brutus entra por indicação do Júlio César, porque é amigo de ciclano, de fulano. Isso não está certo. Corrupção não é legal. Os R$50 que você dá lá para a caixinha quando o policial te para, certo? Isso é corrupção, certo? Não é caixinha. A Lava Jato é um negócio muito sério que teve no Brasil para caçar todos os corruptos do Brasil. Todos. Prendeu só o Lula, mas prendeu o Lula, os outros pararam de roubar. Tá? Isso é a corrupção. E isso é um problema em Roma e é evidente que é um baita de um problema no Brasil. Tá? As coisas não caminham.